Vida longa e próspera, ouvintes. O meu nome é Felipe Fraga e eu não edito podcasts. Meu nome é Hidalgo e eu gosto de... Que droga, começa de novo. Tu bota na íntegra, né? Começando de novo, então. Tu vai deixar. Vida longa e próspera, ouvintes. O meu nome é Felipe Fraga e eu não edito podcasts. Meu nome é Hidalgo e eu edito podcast. E meu nome é Nicásio e com edição essa vergonha não acontece. Começando mais um episódio, então, do AL Podcast. Dessa vez nós não conseguimos de novo reunir o Quarteto Fantástico, porque dessa vez o Hidalgo conseguiu participar, mas o Rodrigo foi a baixa da vez, né? Então, continuando o último episódio do Aquecimento Vingadores Ultimato, nós vamos entrar então na fase 2 do universo Marvel compartilhado. No último episódio, para quem não ouviu, então, nós falamos sobre os filmes Homem de Ferro, de 2008, O Incrível Hulk, também de 2008, Homem de Ferro 2, de 2010, Thor, de 2011, Capitão América, o Primeiro Vingador, também de 2011, e Os Vingadores, de 2012. Entrando na fase 2, então, hoje nós vamos começar falando sobre O Homem de Ferro 3, de 2013. Continuando como da última vez, então nós trazemos o consenso dos críticos, que é postado no site Rotten Tomatoes, e a nota também do mesmo site. O consenso de crítica, então, no Google Tradutor aqui, né, ele diz assim: com a ajuda de sua liderança carismática, algumas sequências de ação impressionantes e até mesmo algumas surpresas, Iron Man 3 é uma aventura espirituosa e divertida e uma forte adição ao cânone da Marvel, e a nota 80% ou 8.0. E aí, pessoal, concorda com essa nota aí? Tá errado. Tá errado. Tá errado, cara. Tá errado. Esse filme é ruim, cara. Tá, não é horrível, mas esse filme é ruim, cara. Tu não achou? Eu acho que a ideia do Mandarim é uma ideia bem porcaria. Não gostei, tipo, porque, né, se construiu assim a ideia do vilão e foi indo, o filme foi crescendo ali. Aí quando chegou na hora ali do vilão, o lance do Mandarim, que pra mim que foi o pior. Mas as cenas de ação, show de bola. As cenas de ação são ótimas, os efeitos especiais evoluem consideravelmente de uma fase pra outra, a gente percebe nesse filme. O Homem de Ferro ele acaba inaugurando as duas primeiras fases, né? São os dois primeiros filmes, mas ele perdeu muito em enredo. O segundo já não foi um filme muito bom, né? Mas esse daqui perde bastante, ele perde ainda mais. E tem o lance também do esquema do que ele tem no peito ali, que parece que tinha, não sei se foi numa cena pós-créditos, que ele meio que arrumou aquele lance, né? No final do filme ele tira o reator, né? Ele não usa mais o reator, né? Mas depois isso, a Marvel esquece disso no contexto. Depois quando chega ali no Guerra Civil, já no próximo filme que ele aparece, acho que é o Guerra Civil, né? Eles totalmente esquecem, eles simplesmente têm o reator e era isso, né? Azar. E nem precisamos falar. Não, porque inclusive no final do Homem de Ferro 3, ele meio que termina com o Homem de Ferro, porque ele explode todas as armaduras, ele não tem mais nenhuma armadura, Sim. né? Então é como se o Homem de Ferro já não existisse, ele meio que rebuta, assim, mas depois eles simplesmente esquecem isso. E né? aparece. Em Vingadores 1 acho que ele aparece. Guerra Civil vem depois. Isso, exatamente. Ele vai aparecer na Era de Ultron, né? Cara, a gente precisa botar duas cenas pós-crédito por filme, então vamos tentar encher linguiça aqui, né? Foi o que os caras pensaram botando essa cena do reator. Eu particularmente não consigo gostar desse filme, assim, mas ele tem ideias boas, né? Ele tem aquilo da armadura vir voando pro corpo dele, né? Que isso ele é bacana. utiliza aquela roupa, daí ele faz os movimentos da armadura vir voando. Tem aquela relação dele com o menino, né? Que, se eu não me engano, vai até aparecer nos próximos filmes. Eu acho que aquele personagem vai ser retomado, talvez, pros Novos Vingadores, alguma coisa assim. Eles vão utilizar ele de novo. Que é um menino super inteligente, assim. E daí eu gosto de algumas ideias, né? Até o do Mandarim não é exatamente o que eu queria ver. Eu preferia o Mandarim clássico dos quadrinhos lá, que é aquele Mandarim do mundo da magia, né? Eles demoraram a utilizar esse mundo, que eles só vão retomar lá em O Doutor Estranho. Eu gosto até, entendi a ideia do que eles quiseram fazer, com ele ser aquele, aquele ator que interpretava o Mandarim, né? Mas o vilão é sempre o problema de todos os filmes, digamos assim, né? E esse, acho que é um dos piores vilões do universo Marvel compartilhado, né? Aquela coisa da tecnologia Extremes ali. Daí eles já fazem a Pepper Potts também utilizar aquela tecnologia. Ao mesmo tempo que ela usa a roupa também
não faz uma armadura específica pra ela, né? Sim, eu acho que eles... errado, né? É muito estranho. Acho que eles foram, no mínimo, apressados, né? De como eles fizeram esse filme, assim. Aquele personagem, ele não precisava desse tipo de criação, né? Podia continuar com a normal. Até porque eles fazem o estereótipo, assim, que ele é o nerdão, assim, né? Bem estereotipado no início. Aí ele vira o vilão porque ele sofria bullying, né? Uma coisa muito... Eu acho que fora de época mesmo, né? Pra eles colocarem isso. Mais 80% no Rotten Tomatoes é pra mostrar que os críticos do Rotten Tomatoes nem sempre acertam na nota, eu acho, né? Ou que a gente podia estar trabalhando pra eles. Não que a gente ache que nota é um parâmetro, né? Mas pelo menos serve pra diferenciar, né? Um filme do outro, né? Então vamos ver se a gente vai concordar com a próxima nota do próximo filme aqui, então, que é Thor, O Mundo Sombrio, também de 2013, né? Nessa época a Marvel fazia só 2 filmes por ano, né? Ainda não chegou lá a 3, 4 filmes. Então o consenso dos críticos é que pode não ser o melhor filme do universo Marvel, mas Thor, O Mundo Sombrio, ainda oferece muito humor e ação de alto risco que os fãs esperam, né? E tem uma nota de 66%, ou 6.6, né? Cara, eu não vi esse filme. Eu combinei contigo que eu ia assistir pra essa semana, mas me desculpa. Não consegui. Não vi. Eu tô te dizendo isso no meio do podcast, que é pra tu não desistir de gravar, né? Pra não desistir. Velho, o problema do Thor é o ator. Aquele ator não parece. Tu não gosta dele? Terrível, cara. Aquele cara não tem carisma nenhum. Não... Tanto é que o... Tá brincando, cara. O Loki, ele toma conta dos filmes do Thor, né? Tu não consegue imaginar o filme do Thor sem o Loki. Então, o personagem do Thor, não sei, não... Quando eu imaginei um filme do Thor, eu pensei em um Senhor dos Anéis, assim. Um cara vertical, meio elfo, assim, e tal, com uma postura elegante e tal, com um lance místico na volta. E esse Thor da Marvel, cara, é um motoqueiro, é um roqueiro, é um cara que, sei lá, é um brucutu, é um lance que não fluiu, cara. Não consigo gostar desse Thor. Ah, mas ele é gatão, que já compensa, né? As meninas gostam. É sex appeal, né, cara? O cara tem. Eu assisti um desenho que dava na Rede Globo até, na época não era TV Globinho, era antes ainda, nem sei. Nos anos 90, que tinha um desenho do Thor. E o cara era vertical, assim, usava o capacete, o elmo, né? E, pô, totalmente vertical. Esse cara aí, barba cerrada, sabe? Muito musculoso, não sei. O lance do perfil dele parece não sentou. Ah, mas o capacete eles modificaram em diversos heróis, né, cara? O próprio Capitão América modificaram o capacete. Porque ia ser ridículo ele utilizar a roupa que ele utilizava nos quadrinhos. Então, acho que. Mas o Capitão parece o Capitão, cara. Tem um lance militar ali, tem uma vibe do troço. A questão do Thor, porque eu sou mais DC, né? Eu já vou dar spoiler. Eu sou DC, não adianta. Tipo, tu pega o Superman. O Superman tem o lance do cara ser divindade, do cara ser um deus. E aquele Thor ali, a única coisa que ele não é Deus, entendeu? Deus do quê, entendeu? Mas ele também usa cueca por cima da calça, né? Também, sim. Não, no filme ele não tá de cueca por cima da calça? Não, o Thor novo acho que não. Não, esse daí é o problema, então. Esse é o problema. A Unicast é o problema. Descobrimos o problema. Então, o lance da... Aí que tá, só pra concluir. O lance da divindade. Então, a Marvel pega um Thor, que seria o deus da parada ali, do trovão, e tira a divindade do cara e transforma no cara num lance diferente. Esse é o problema comigo, por isso que nenhum filme dele funciona pra mim. Ah, mas ele é um dos heróis mais poderosos ali, justamente pelo lance divino dele, cara. Tá, mas aí que tá, cadê a divindade dele nos filmes? Os filmes são comédia e ação. Sim. Principalmente o último que nós vamos falar no próximo episódio, ele é um filme de comédia de super-herói, né? Sim, o que a gente discutiu já no último episódio, quando a gente falou sobre o primeiro Thor, é que o ator foi usado um pouco de forma errada, né? Porque o carisma dele tá mais pra comédia, tanto que eu acho que ele funciona melhor no Thor Ragnarok, né? Mas eu particularmente gosto da estética desse filme, assim, porque é uma estética mais sombria, né? O primeiro era um filme que tinha até alguns cenários, assim, que, sei lá, parecia como é que é o nome lá dos cenários da Globo lá? Esqueci o nome, né? Mas parecia parecia o cenário do Chaves, assim, né? Cara, me lembra aquele Immortals, aquele filme horroroso que tem que ter todo mundo de dourado. Sim. E eles usam uma cidade cinematográfica lá no primeiro filme. Nesse aqui eles já corrigem, já gosto mais dos cenários, eu gosto da estética mais sombria mesmo, assim. A parte do mundo sombrio lá, onde ele vai enfrentar os elfos negros, eu acho bem bacana, assim. O Tom Hiddleston, o que acontece com o ator do Thor é que o Tom Hiddleston, que faz o Loki, ele sempre rouba a cena, né? Ele é tão carismático, assim, né? Ele chama tão as câmeras que ele acaba apagando um pouco o ator que faz o Thor mesmo, né? Mas eu acho que isso já é corrigido depois no Thor Ragnarok, né? Mas o que eu acho pior disso ainda é quando eles pegam a personagem feminina, que ela é só um interesse romântico do personagem, e querem dar um destaque meio forçado, assim, né?
Porque nesse filme eles têm o éter lá, e daí esse éter é colocado dentro dela. Daí fica, tipo, dentro da personagem, os elfos começam a perseguir ela pra tirar o éter dela, assim. Então é uma coisa que eles pegam a personagem que é só interesse romântico e colocam ela assim nessa... Não, tem que dar uma importância pra ela, e daí então tem que usar ela na história principal, né? E eu acho que não é por aí, né? Ou dar um destaque realmente pra ela, porque até depois no futuro, no universo Marvel, ela vai virar a Thor, né? Ela vai virar a Thor feminina, no caso. Né? Ou já faz uma coisa dessa do lado, ou esquece que o personagem existe, que é o que fizeram por último agora, né? Quando fizeram o Thor Ragnarok, simplesmente tiraram ela de cena, assim, né? A Marvel tem essa característica de abortar personagens de vez em quando, né? E a gente não compreende por que eles fazem isso. E eu acho que é isso que eles já tinham que ter feito no segundo, assim, né? Eles ficaram forçando uma barra, assim, com essa personagem que não precisava, né? Mas então, passando pro próximo filme, Capitão América, o Soldado Invernal, já em 2014, né? A consenso dos críticos do Rotten Tomatoes, então, é que ele é um filme com um suspense politicamente astuto, né? E ele é uma entrada superior no cânone dos Vingadores e com certeza encantará os maratonistas da Marvel, ou seja, as pessoas que assistem todos os filmes da Marvel, né? E ele é, se eu não me engano, até agora, aqui desde a primeira fase a segunda maior nota de um filme, né? Que a gente tinha o Homem de Ferro com 93%, depois os Vingadores com 92%, e esse então vai ser o terceiro com 90%, né? Eu particularmente concordo muito com essa nota aí, talvez pudesse ter uma nota maior, porque pra mim esse filme em direção assim, foi um filme que me surpreendeu bastante, né? A inauguração dos irmãos Russo no universo Marvel compartilhado, as cenas de ação assim eu acho que são muito bem dirigidas, assim, a porradaria é muito real, assim, né? Eu acho que eles utilizam bem o Chris Evans e quando ele bate, assim, tu chega a sentir a dor mesmo, né? Eles utilizam a mixagem de som e a edição de som de cenas, assim, aquela cena do elevador, né? Que já mostrava no trailer, é sensacional, assim. As cenas de combate do Capitão América, elas são mais brutas, né? Elas são mais de contato do que a dos outros heróis. Eu gostei muito desse filme, cara. Eu gostei bastante, eu não gosto do Buck. Depois a gente vai falar bem mal dele no próximo episódio. Que personagem horroroso, mas enfim... Eu não gosto dele, mas eu gostei muito desse filme, cara. Esse filme eu tive a pior experiência que eu já tive no cinema assistindo esse filme, cara. Eu fui ver ele no shopping de Cachoeirinha. Desculpa os alunos que moram em Cachoeirinha, vocês não devem ir naquele shopping. Eu vi dublado com um monte de criança dentro da sala de cinema fazendo barulho. Foi horrível, assim, péssimo. Mas ainda assim eu consegui achar o filme muito bom. O filme me prendeu pra caramba. Capitão América, Soldado Invernal é um baita filme. Gosto mesmo, olha... Assisti várias vezes e o Buck, nesse filme, eu acho que ele tá bem construído e é um cara de presença, entendeu? Acho que o problema dele é no outro, né? Daí depois tragam o personagem. Depois eles cagam o personagem. Cagam muito o personagem. Mas, cara, esse filme, assim, ó, olha que eu sou DC, hein? Esse filme da Marvel é fodido. A coisa mais que eu gosto desse filme é a ação, certo? A ação dele é bem... Parece Jason Bourne, assim, que é aquele lance... A câmera tá buscando a coisa mais orgânica, assim, da porradaria. E a câmera mais tremida. Mais tremida, mão, né? Que é um lance que não tem. Acho que talvez seja o único filme da Marvel que até hoje tenha usado essa vibe, essa pegada de filme de ação mesmo. E então é um filme construído na função de ser um filme de perseguição, talvez até meio, sei lá, de ação policial. E então, a nota, que nem o Felipe falou ali, 90%, olha, pra mim podia ser 95%, entendeu? Até mais, não sei. Eu não acho ele melhor que o primeiro Homem de Ferro ainda. Não acho ele melhor que o primeiro Homem de Ferro, mas eu acho que ele merecia o segundo lugar em nota ali. E olha até melhor que o Vingadores, o primeiro Vingadores. O primeiro Vingadores é bom. Não, mas esse filme, cara, eu vou dizer uma coisa. E olha que esse ator, o Chris Evans, né? Quando eu olho ele, eu me lembro daquele filme de comédia que é o... Não é mais um besterol americano. Não é mais um besterol americano. Eu penso direto naquele filme, que é um filme de comédia clássico dos anos 90. 2000, não, 2001 foi lançado, 2002 por aí, né? Por aí, mais ou menos. Então eu não vejo ele como um ator de filme de ação. Mas e ele recusou o papel de Capitão América uma porção de vezes antes de acertar. Sim. E agora, pra mim, ele é o capitão. Ele me convenceu. Ele entrou no personagem. Ele é o capitão. É o que a gente colocou no último episódio, que é impressionante como ele conseguiu apagar o Tocha Humana, né? Porque a gente já tinha ele como Tocha Humana e tal. Apagar o Tocha Humana. Apagar o Tocha Humana, né? No trocadilho aí, né? E... Porque a gente tinha... Só que aqueles filmes são tão ruins, né? Os filmes do Quarteto Fantástico, que eu acho que foi fácil, né? De substituir. E aqui aparece uma coisa interessante, assim, que eu acho que é a partir desse filme que a Marvel começa a se dar conta
de que eles têm que fazer filmes de gênero, né? Porque até o Thor, o Mundo Sombrio, me parece que era filmes de super-herói como um gênero. Não, a gente vai fazer filmes de super-herói focado. E o Capitão América Soldado Invernal é um filme de herói só no plano de fundo, mas na verdade ele é um filme de espionagem, né? Suspense e espionagem, né? E ele pega referências aos clássicos, né? Tanto que eles vão trazer o Robert Redford, que participou do filme como Jogos de Espiões, assim, e vai fazer um filme... O gênero desse filme é filme de espionagem, né? O herói é só, digamos, com um plano de fundo pra história, assim, né? Então, que nem tu disse, ele parece muito Bourne, lembra o novo 007, assim, a coisa da porradaria, da porrada doer mesmo quando tu assiste, né? Sim. De causar aflição ali. E eu acho legal o dilema do personagem enfrentar o vilão, né? Que é uma coisa que não acontece, não tem uma relação sentimental com os outros vilões, né? É só pancadaria pela pancadaria, impedir que o cara complete seus planos. Mas que nem acontece em todos os filmes do Homem de Ferro, né? Acaba acontecendo. Mas nesse daí, essa relação dele com o Buck foi bacana, assim, do dilema dele de lutar ou não lutar e de enfrentar o cara que era amigo dele, né? Que foi o cara que passou a academia dele de militar. Então achei muito bacana. O Buck mesmo, digamos que ele não tem muito sobre a história dele, mostra um pouco como é que acontece tudo, né? Mas só de fazer referência lá ao primeiro filme, com aquela relação de amizade que ele tinha, né? Tanto que eles vão continuar isso depois, mais pra frente, lá no Guerra Civil, eles ainda vão utilizar, digamos que o mesmo gancho pra continuar a história lá do Guerra Civil, que nos quadrinhos não é assim, né? No próximo episódio eu vou te perguntar por que eles fazem isso, pra quê? Pra quê? Aí, continuando então, isso de já tratar como filmes de gênero, a gente vai ter Guardiões da Galáxia em 2014, né? Então, consenso da crítica, os Guardiões da Galáxia são tão irreverentes quanto os fãs da história em quadrinhos da Marvel, além de engraçados, emocionantes, cheios de coração e repletos de esplendor visual, né? E então já vem uma nota aí de 91%, né? Até maior do que Capitão América Soldado Invernal. Não é melhor né? que Capitão América. Cara, eu acho equivalente esse filme. Ele tem outra pegada, ele tem outra... Nele o humor funciona perfeitamente, assim, o personagem principal, ele é aquilo ali e... Porra, eu gostei muito desse filme. Eu gostei pra caramba. E é a mesma coisa, assim, que eu disse antes. Antes era um filme de suspense, de espiões, né? E aqui a gente vai ter um filme que é um filme de comédia com super-heróis, né? O importante aqui é a comédia, né? E eu acho que esse foi um filme bem surpreendente, assim, porque a gente não dava nada, eu acho, por esse filme, né? Pelo menos, eu lembro lá que o pessoal do Jovem Nerd, que tem lá no Nerd Office, eles até falam, né? Um filme com guaxinim falante não tem como dar certo, né? Ele até desdenhava, assim, né? E daí eu não sei se é que a gente foi com a expectativa baixa, o que é, assim, mas me agradou muito esse filme, assim, eu também não esperava nada. E o Rocket Raccoon, a gente já tinha a experiência dele no Marvel vs Capcom, né? E daí depois ele veio fazer um filme com o cara. E eles conseguiram pegar personagens bem desconhecidos, porque eles não tinham feito filme solo pra montar a equipe, assim, e foi praticamente um Vingadores a mais no meio, digamos assim, dessa segunda fase, assim. E dessa vez o Van Diesel dentro de um carro, né? Ah, sim. E com uma palavra só, né? Então, eu acho que é assim que o Van Diesel interpreta. Dá só uma fala pro cara. Dá uma fala que ele resolve, né? Cara, eu gostei bastante desse filme, a pegada oitentista dele, pelo fato de ser a única demarcação que o personagem principal ainda tem da Terra, né? Naquela fitinha, assim. Então ele ficar escutando aquilo repetidas vezes me atraiu muito no filme. Eu gostei do vilão, eu gostei dos efeitos especiais também, muito bacana. O Groot rouba a cena, né? E o diretor James Gunn, então, né? Eu acho que ainda... Digamos que o plus desse filme, assim, o melhor aspecto dele é a trilha sonora, né? Eu acho que a trilha sonora é tudo nesse filme, assim. Se não tivesse aquela trilha bem encaixada, foi tudo acho que ele não ia não funcionar fizeram no tão Capitão bem. Marvel, né? Exatamente, né? Os caras fizeram muito errado no Capitão Marvel, eles fizeram bem aqui. Poucos filmes, assim, ficaram tão... O lance de juntar a trilha sonora com a história, o roteiro mesmo do filme se encaixou tão bem quanto o Guardiões. Apesar de eu não ser um fã que nem vocês e tal, isso dá pra... Pô, de longe dá pra ver que uma das melhores coisas da engenharia, de como... Acho que foi o Gunn que fez isso, né? Uhum. Montou a coisa que ficou orgânico. Já no segundo isso não acontece. Parece que já não é tão... É inserido tão meio assim, meio, né? O segundo filme ele não é tão bom quanto o primeiro, né? Uhum. É uma coisa... Já não flui assim, então. Cara, eu acho que de todos os filmes que a gente analisou até agora, só o Capitão América que evoluiu, né? Todos os outros evoluíram, né?
em relação aos seus das primeiros. continuações, As continuações sempre Sim. evoluíram. Até o Thor eu acho que do primeiro pro segundo melhorou, assim, e depois no terceiro também vai evoluir, né? O terceiro é outro nível, né? Eu acho que os dois... Só que é que também tem um aspecto, assim, que o Homem de Ferro, o primeiro filme, é tão bom que não tinha como superar aquilo, é muito difícil superar, né? E... Outro filme com trilha sonora encaixada pra caramba, né? Ah, sim, no primeiro também, né? E não adianta, né? O que eles fizeram nas continuações do Homem de Ferro, por exemplo? Eles fizeram mais e maior, né? Então, geralmente, isso não dá muito certo, né? Tem que desenvolver a história, E o digamos herói assim. não precisava né? daquilo, né? De uma coisa tão grandiosa. Tinha coisas pra explodir nos Vingadores, não precisava explodir tantas coisas nos outros filmes. Falando em Vingadores, então, o próximo filme já em 2015, né? Um filme bastante aguardado, porque o primeiro Vingadores fez muito sucesso e eu acho que a gente ficou na expectativa do segundo Vingadores, a segunda reunião desses personagens, então. E a gente vai ter em 2015, então, aqui o consenso da crítica é que ele é um filme exuberante e arregalado, seja lá o que isso quer dizer, né? Tem português de Portugal esse negócio. Arregalado. Só que ele serve como uma sequela exagerada, mas principalmente satisfatória, reunindo o elenco pesado de seu antecessor com algumas novas adições e um valioso inimigo com uma nota de 75%, aqui um 7.5 então, né? Eu não concordei com o valioso inimigo, cara. Eu não gostei do Ultron. Acho que ele caiu de paraquedas ali. O problema desse filme, assim, ó, pra mim, dá pra ver, assim, ó, na cara dele. Ele tem divergências criativas na concepção Com do certeza, filme. é E, tipo, isso. ele é uma coisa, daqui a pouco ele é outra, e até o tom, assim, de humor e densidade não fecha, assim. É tipo um lance de alguns filmes da DC, assim, que é um humor meio louco, assim, que às vezes estão brincando, daqui a pouco estão super sério e depressivo, e esse filme tem esse lance, assim. Eles têm um lance que eles botam peso ao mesmo tempo que põem uma piada em cima do peso, então acho que não. Ele te tira o foco de vez em quando, cara. Pra tu ter uma ideia, a primeira vez que eu vi esse filme, não sei se é porque eu tava num cinema, achei novamente, que eu fui assistir na estreia, depois de ter visto o primeiro filme. Mas na primeira vez que eu vi, eu não entendi como surgiu o Visão. Depois na segunda que eu pensei, tá ali. Esse é um filme, que nem o Hidalgo disse, assim, das divergências criativas, tanto que tu nota que a edição dele é um pouco terrível, ele é todo picotado, assim, né? Truncado, assim, não flui, né? Parece filme da DC. Tanto que tem... Ah, não tô, tá? Pera lá, né? Parece o Batman vs Superman. Então. Já vai puxar pra briga já, né? Mas o Superman é uma ópera, você tem que conceber ele como algo catarse, entendeu? E esse uma filme- ópera, então. E esse filme a gente começa a assistir ele e parece que tá faltando alguma coisa. Tanto que tem cenas do trailer que a gente viu no trailer e não estão no filme, assim, né? Por exemplo, eu lembro que tinha uma cena do Thor, ele saindo de dentro d'água, assim, e tal. Daí isso eles não aproveitaram. Tem a cena do Ultron também, quando ele vai colocar o Vibranium na armadura dele. Tinha uma cena que ele levantava a mão e escorria o Vibranium líquido, assim, e isso eles cortaram também, não tem, né? E eu lembro exatamente, assim, quando some o Ultron lá da festa, né? Daí ele vai lá, sei lá, pra uma Wakanda meio genérica lá, e daqui a pouco já aparece ele sentado num trono, assim, já com aquela armadura nova dele, digamos, o corpo novo dele, assim. E totalmente com um corte seco, assim, tu não sabe, o que aconteceu? Sim. Que ele já tá assim, como é que ele criou esse corpo novo aí que a gente nem vê, né? Porque ele aparece lá na festa dos Vingadores, né? Ele tá num robô ainda do Tony Stark todo destruído e daqui a pouco ele já vai aparecer em outro lugar, assim, com uma outra armadura que não sabe nem direito de onde saiu. A gente só sabe que foi o Garra Sônica que ajudou ele de alguma forma a fazer aquilo, acho que de Vibranium, porque eu acho que eles nem citam Vibranium, eu acho, nesse filme, né? Acho que não, é. Tem quase certeza que não. E a gente vê que qual é o diretor desse filme mesmo? É o Whedon, né? Joss Whedon? Isso, Joss Whedon, né? A gente vê que ele queria fazer alguma coisa e a produção do filme, não sei se o Kevin Feige ou quem, foi lá e disse, não é por aí que a gente quer. Outra coisa muito parecida com o que aconteceu até no universo DC com o próprio Zack Snyder, assim, né? De que a produção meteu a mão no filme, assim, né? E tanto que no Liga da Justiça também vai ser o Joss Whedon que eles vão chamar lá pra meter a mão no filme do Zack Snyder, né? Esse eu não vi ainda. É muito ruim, cara. É ruim mesmo? É terrível. Ah, não, se tu tá falando que é ruim, eu vou acreditar. Eu sou fã dá uma tristeza, tu vê o Snyder, aquele slow motion assim acontecendo, e o Batman daqui a pouco vem uma piada. Caraca, o que é isso? O temperamento dos personagens
é de gente, de uns caras entra ali, surtados, né? entendeu? Parece que tomam, sei lá, antidepressivo. Cara, isso a gente já falou num outro podcast, eu acho que tu não estava presente, que um dos principais erros da DC foi ter feito filme de time antes de fazer filme individual de cada herói, né, cara? Com certeza. Isso não desenvolveu, não fez tu gostar dos caras e tu esperar pelos caras ali, né? Foi Foi aquela um erro. os caras apressaram de quando é que é a Liga da Justiça? Do 2018, não sei. 2018, ano passado. 18, ano passado, né? Eles já estavam perdendo em muito pra Marvel nessa questão, então eu acho que foi Foi apressaram... um erro de jeito- administrativo da É, empresa. apressaram de forma errada, Isso, né, cara? Podiam ter desenvolvido as fases deles, podiam até dar uma sequência, quando a Marvel desse fizesse o seu hiato ali, eles entravam e tal, mas... Tanto é que eu acho que vão fazer um Flashpoint e vão rebutar esse negócio aí, eu não duvido. Porque, então, pra confirmar ou não aí o filme do Flash, mas se não também não ajustar a questão da ideia criativa do filme, eles tiram esse ator que foi escolhido e rebutam o troço, fazem um Flashpoint. Assim ali. como vão fazer com o X-Men 3, né? Que agora vai ser com a Fênix Negra, né? É, e agora Quer dizer, a Fênix Negra, o nome do filme é a Fênix Negra, né? os meninos já ficam convocados aí porque semana que vem tem Shazam, né? Eu acho que é quinta agora que estreia Shazam, Dia 4. né? Dia 4 é quinta-feira e tá muito bem cotado, né? No Rotten Tomatoes mesmo, a gente tá com 95%, uma coisa É a assim. nota mais alta de filme de herói nos últimos não sei quantos anos. Contando os Marvel, tudo. Contando os Marvel, de crítica especializada que assiste o filme antes de ir pro cinema, né? É isso, nós vamos gravar, né? Vamos assistir. Me parece que a DC tem contando ali, mas a gente volta pra DC em um outro momento aí, né? Hoje é Universo Marvel fase 2, né? Só me esclarece uma coisa, em Vingadores, a Era de Ultron, o objetivo da equipe ali, ou do Visão, se eu não me engano, era desligar o cara da internet, né? Porque pra mim o resumo do filme era isso. Eles tinham que tirar o cara da internet, desplugaram o cara, pronto, acabou. Basicamente isso. Era esse o objetivo. E quando eu percebi isso na época, depois eu não assisti de novo, eu... Caraca, meu filme todo pra desligar um cara da internet, tipo, entendeu? Porra, não dá, né? E, cara, o problema desse filme é que o Loki foi o vilão do primeiro. E não tem como um vilão super... Tá, o Thanos, depois a gente vai falar dele, o Thanos, ele já tá superior, assim, tipo, como vilão ali. Mas o Ultron não chega nem perto, né, cara? Do carisma que tu tem no Loki, né? Tanto é que ele suprime o próprio Thor, né? Sim, Cara, sim. o tamanho dele... E o Ultron foi só uma marionete do Thanos que foi pra ali pra fazer mais um filme, né, cara? Mas é que tá, ele é um vilão brotado. Ele aparece ali, dá aquele discurso sombrio no meio da festa e tal. Daqui a pouco ele já tá lá em Wakanda, daqui a pouco ele já é um super vilão. Como assim? Ele cara? me lembra o vilão do Esquadrão Suicida, cara. Que aparece do nada. Pum! Tá ali o vilão. Pronto, isso aqui que vocês vão enfrentar. Agora vamos lá, se virem. Vilão de micro-ondas, coloca ali 3 minutinhos e tá pronto. Esse filme tem boas cenas, né? Eu gosto daquela cena da festa lá onde o Capitão América Tenta levantar o Mjolnir, né? Sim, o Thor faz aquela cara assim. Essa, pra mim, é a melhor cena do filme, cara. Eu pensei que era no outro, não me lembrava direito. Ah, mas tu colocou achando que era no outro. Era né? a melhor cena do filme, cara. Eu quero dizer Que é logo antes de surgir o vilão, né? Como eu disse no outro episódio, a minha filha fez melhor do que isso. Né? Ela levantou. Ela levanta e até chuta pra um canto, assim, né? A primeira cena desse filme é muito boa. A primeira sequência. Sim, a primeira sequência é muito sim. boa. É uma ação muito bacana. Muito boa. Tem todos os heróis ali no meio. Tem a Viúva Negra fazendo todos os malabarismos que ela sempre faz. Então a primeira cena é muito bacana. Muito boa. Só a primeira cena ali, eu só acho meio confuso porque os vilões parece que são homens com umas armaduras, outros parecem meio que são robôs. Eu não consegui. Eu já assisti umas 3, 4 vezes depois de novo e não consegui determinar isso. Porque se são seres humanos ali, é muita covardia que eles fazem, né? Porque é o Thor dando porrada, assim, ele tá matando todo mundo, né? Né? Agora, se são robôs, tá susto, assim, Deixa né? assim, Mas botar daí um saiu robozinho. do nada, os robôs não explicou de onde veio, né? É só pra botar uma cena de ação no início, né? Precisava. Ah, sim. Pra finalizar então a segunda fase, né, depois de Vingadores Era de Ultron, nós temos um outro filme de comédia dentro do universo Marvel, que é o Homem-Formiga, também de 2015, né? Então essa fase ali, como a fase 3, eles colocam então mais pro final um Homem-Formiga ali. E com uma nota boa, né? Vai ter 82% esse aqui, 8.2, né? Não chega aos 90, mas para um filme de comédia até acho que é uma nota muito boa. Consenso da crítica, então, é que liderado por uma performance encantadora de Paul Rudd, o Homem-Formiga oferece emoções da Marvel em uma escala apropriadamente menor, embora não tão suavemente quanto seus antecessores de maior sucesso, né?
Mais um ator saído do Friends pra fazer sucesso, né? Ah, sim. Mas o Paul Rudd acho que faz uma pontinha só no Friends, eu nem lembro. Né? Ele faz, acho que é a penúltima e a última temporada, ele tá inteiro. Ele aparece. Tá nas duas, ele dá uma renovada na série muito boa, assim. Um dia a gente falar de Friends, ele Cara, dá... vocês gostam de Friends, pelo amor de Deus, sério isso? Eu curto, cara. Eu gosto de algumas coisas, assim. Eu Eu gosto de ser assisti, datado pra caramba. eu assisti muito pouco de Friends. Nem o assim. corte de cabelo dele eu não consigo ver, que troço me Consegue ver. incomoda. Tá? É uma série coxinha, uma série preconceituosa, machista, mas na época, pra época dela, ela foi totalmente revolucionária, né? Mas que tá, de repente eu não assisti época, porque talvez se eu tivesse visto na época, não sei qual é a tua idade. É 32. É até a minha idade, cara, então meio que tu curte esse troço, né? Cara, eu gostei, velho, eu gostei. Eu acho, por exemplo, Seinfeld muito mais datado do que Friends. Não conheço. Seinfeld faz nítidas piadas de anos 90, assim, que tu não entende porra nenhuma, cara. Sobre fax, sobre secretária eletrônica. Que é isso? É, não, datado pelo, digamos assim, pela linguagem, pelas referências, assim, né? É que, na verdade, digamos que a linguagem do Friends, como a mais atemporal, é porque ele é novelesco, né? Sim. Ele utiliza estereótipos E que sempre vão Seinfeld, existir, como né? comédia, ele é melhor, né? É, ele já é mais disruptivo, digamos assim, né? Mas voltando pra Marvel aí. Voltando pra Marvel, então, mas Homem-Formiga também, acho que é um filme bem de efeitos especiais, assim, né? Porque toda aquela parte ali daquele mundo onde ele é menor e das formigas, então ele é um filme bem de efeitos especiais, eu acho que são bem competentes, assim, né? A gente compra aquela ideia de que ele é daquele tamanho e das formigas e tudo. E ele é um bom ator, e tem a Evangeline Lilly também, né? Que também é uma boa atriz. Atriz do Lost. Aí seria Atriz do Lost, né? Daqui tava com saudade da Super Kate lá do Lost, então daí ela já aparece, né? Cara, eu acho que esse filme, eu acho que o principal dele e que mais me agradou é que é um filme que não se leva a sério e ele é extremamente competente em não se levar a sério. Ah, Muito bom, cara, muito bom. e se eu não me engano, acho que é uma das menores bilheterias dos filmes da Marvel também, né? Se bem que talvez Thor tenha sido menor, né? Mas ele é um filme... É legal pra dar assim, porque ele não tem, digamos assim, aquela linguagem dos Vingadores de que tudo tem que ser muito grande, tudo tem que ser muito importante, né? Esse é bem descompromissado, assim, vamos fazer umas piadas aqui e tal, né? E é isso aí que a gente tenta mostrar. E é sempre, digamos que um respiro, né? Pro universo Marvel, né? Finalizando, então, esse segundo episódio sobre Não, peraí, deixa eu falar. Vai falar. Não falei, Tá bom, vai lá. assim, não, pô, tô esperando um momento aqui. Com edição isso não acontece. Com edição não acontece. Agora eu trago verdades. Homem-Formiga coloca nessa fase 2 aqui, ó, tirando o Capitão América, todo esse filme no bolso. Homem-Formiga é um filme completo. Ele tem começo, meio e fim. E tem o Michael Douglas. Tem o Michael Douglas. Tem o Michael Douglas. Cara, é um filme divertido, é um filme pra família, é um filme que é o tom da Marvel como pra mim a Marvel deve ser, entendeu? Tipo, é um lance assim que é de um tamanho assim que não é aquela coisa grandiosa, vamos salvar a humanidade, o multiverso. É um lance, é um herói. E aquele herói é um herói que foi construído assim de uma forma bem diferente, assim, singular. E, porra, cara, a comédia que tá ali é uma comédia orgânica, que dá vontade de ver. Quando ele leva lá o presente, acho que é um coelhinho pra filha dele, pô, aquele filme me ganhou ali, entendeu? Depois ele aumenta o coelhinho, né, cara? É muito bom, cara, é muito bom. E tem aquele mexicano, como é que é o personagem? Não lembro o nome do ator, acho que é... Mas eu sei quem tá falando. Geralmente o mexicano é Miguel Gonzalez, alguma coisa Sim. assim. Enfim, cara, ele é bem construído e eu adoro esse filme, adoro. Eu acho que o pessoal tem que valorizar mais esse filme. Quando chega em Homem-Formiga, assim, o pessoal, Homem-Formiga. Não, Homem-Formiga é bom, é muito bom. Homem-Formiga é melhor que Homem de Ferro 3, que Thor Mundo Sombrio. Eu gosto mais de Homem-Formiga e Guardiões da Galáxia. Eu também gosto mais de Homem-Formiga do que de Guardiões toda da vida, Galáxia. toda vida, Eu acho que eles mereciam inverter as notas ali. Talvez não 91 pro Homem-Formiga, mas botar os dois na casa dos 80 ali e deixar o Homem-Formiga na frente. Homem-Formiga é legal pra caramba, cara. Dá pra assistir um monte de vezes, diverte pra caramba. É bem bacana, né? E é uma pena, porque depois a gente vai falar do segundo, não dá sequência na qualidade, né? Tu já viu o segundo? Não vi ainda. É, não dá sequência. Não, mas não dá spoiler, né? Não vou dar spoiler. Eu vou comprar uma camiseta Homem-Formiga. Eu gosto de Homem-Formiga. O que atrapalhou um pouco a minha experiência desse filme foi a troca de diretor, assim, porque pra mim eu gostava da ideia de que ele era um filme do Edgar Wright, né? O Edgar Wright que tem aquele, acho que Todo Mundo Quase Morto, que ele é um diretor inglês, né? Que tem vários filmes. Ele tem a trilogia do Corneto, que é tudo sobre... um é sobre zumbi, outro sobre alienígenas, e o outro não lembro. E ele fez agora também
um filme de assalto de carro no último ano, assim. Então o Edgar Wright sempre usa uma trilha muito boa e ele é conhecido pela edição, né? Então no Homem-Formiga tem aquela parte da edição quando esse amigo dele, mexicano, vai contar a história, né? Que faz uma edição bem rápida, assim, das ações de como vai acontecendo, né? Aquilo é totalmente um filme do Edgar Wright, né? Só que daí teve divergências criativas no meio, o Edgar Wright saiu da direção, ele ficou só como roteirista do filme, e daí o Peyton Reed que assume depois, né? Então a gente vê que eles pegaram um filme que tinha toda uma ideia do Edgar Wright, assim, que, digamos, é eles entregando um filme da Marvel para um diretor que já tem uma assinatura, né? Sim. Uma assinatura narrativa, uma assinatura visual. Só que daí, no meio do filme, eles... Não é isso mais que a gente quer fazer. Daí entrega para um outro cara genérico, aí o cara vai fazer do jeito dele, assim, né? Aí tu consegue notar as diferenças de Dá pra direção. notar as diferenças. É quase a mesma coisa pra mim que aconteceu no A Era de Ultron, assim, né? Só que o Edgar Wright, ele tem uma assinatura, assim, mais, digamos, mais pontuada. A gente enxerga mais a assinatura dele. E até no segundo filme tu vai ver assim, não, o cara ainda tá emulando o Edgar Wright, né? Apesar de que o Peyton Reed já começa a dar mais. Então pra mim ficou, digamos assim, como é que eu ia colocar, assim... Uma coisa que era ter sido muito boa e daqui a pouco eles disseram, não, a gente não quer mais, e tiraram a liberdade do diretor, assim, né? Então, isso pra mim fez com que a minha experiência se estragasse um pouquinho, assim, né? Eu gosto muito do ator, é um filme engraçado e tudo, assim, mas eu preferia que ele fosse um filme do Edgar Wright, assim, que seria a Marvel entregando o personagem dela, não, faz aí, coloca a tua assinatura e faz do teu jeito, né? É mais ou menos o que parece que vai acontecer agora na DC com o filme do Coringa, assim, né? Que parece que eles disseram, não, deixa o cara fazer o que ele quer, ou deixa o ator atuar da forma que ele quer, né? Pra ver já saiu, inclusive, o look de como vai ficar a maquiagem dele, né? Sim, já tá circulando imagens. Mas é outro selo, assim, é DC Dark, né? Não é do universo compartilhado. Isso, exatamente. Porque de universo compartilhado, a gente só pode esperar isso, cara. É tudo meio homogêneo, assim, né? Como é que é essa autonomia criativa de cada diretor, dificilmente a gente vai conseguir enxergar no universo compartilhado. Tanto é que a DC começou com isso, com o Snyderverso, e aquilo lá não deu certo, não funcionou, entendeu? Por mais que eu goste, eu percebo, eu vejo, é nítido que para um universo compartilhado não funciona. Não funciona ter tanta personalidade, assim, tanta coisa do diretor aplicada ali, entendeu? Senão fica muito... O Snyder tem a mão pesada pra caramba, então o troço fica muito particular. Fica uma obra única ali. Eles querem ter uma coesão narrativa, assim, que é difícil de manter, né? Se for... Quando eles aprenderem a editar os filmes, vai melhorar. Eu tô dizendo que vai melhorar pra caramba. Terminando com essa, então, né? Vamos encerrar por aqui. E nós nos vemos no próximo episódio. Espero que dessa vez com o time completo. Que aqui, vai precisar, né? Que vai precisar, muito né? Filme. Porque é muito filme. Mas no próximo a gente vai dividir em duas partes daí, né? Pode ser, 5 filmes e daí esse vai sentir. E vai ter o melhor filme da Marvel até hoje. Ah, com certeza. E vamos tentar dividir, trazer mais participantes, se de repente fazer no final de semana, né? Isso aí. Então, uma boa semana, uma vida longa e próspera a todos. Obrigado, Hidalgo, e obrigado, Nicásio. Valeu. Isso aí, pessoal.